pessoal, continuando aqui que a gente já viu, né? Então, alguns conjuntos que a gente usa bastante, né, que a gente viu sexta-feira. Se eu tenho aqui uma função, né, no conjunto A no conjunto B, né, aqui para todo x subconjunto do conjunto A, a gente tem definido o conjunto, né, f de x, que é o conjunto das f'zinhas de x, tal que x pertence a A, né? Esse aqui é a imagem direta do conjunto x por f, e também para todo conjunto y, todo subconjunto y de B, a gente define o conjunto f a menos 1 de y, né, que é chamado de imagem inversa. Toma cuidado, não confundir com função inversa. Esse aqui é o conjunto do x pertencente a A, tal que f de x pertence a y. Então, ó, a imagem direta, né, é a imagem dos elementos. Perdão, aqui é x pertencente a x, né? X pertencente a A não, perdão. Que aí eu tô com a imagem toda, né? Então, ó, a imagem direta é um subconjunto de B. São os elementos, né? São imagens por f dos elementos de x. A imagem inversa é um subconjunto de A, ó. Até se quiser colocar aqui f de x, né, pertencente a B. Então, que x pertence a x. Então, tomar cuidado onde moram esses conjuntos. Bom, a gente viu as propriedades, né, tanto da imagem direta quanto da imagem inversa. Tá? Hoje, quando a gente trabalha com união de conjuntos, interseção de conjuntos, né, a gente viu quando eu faço a interseção de dois conjuntos, a união de dois conjuntos. Tá? Mas do ponto de vista topológico, né, que é o que a gente vê em espaços métricos, né, que eu quero falar a união arbitrária de conjuntos, interseção arbitrária de conjuntos, né? O que é isso? O que significa eu falar de uma união arbitrária, uma interseção arbitrária? Tá? Então, para definir isso, né? Então, bom, a gente sabe, né, que se eu estou com dois conjuntos, a união B, né? Então aqui é a união de dois conjuntos. Isso aqui é o conjunto x pertencente a A ou x pertencente a B, né? E a interseção tem que estar nos dois, né? A inter B. Isso aqui é x, conjunto do x lá no meu espaço, né? Meu conjunto. X pertencente a A e x pertence a B. Então, isso aqui é para dois conjuntos. Né? Mas quando a gente trabalha em contexto geral, a gente não trabalha só com união, interseção de uma quantidade finita, né? Observe que aqui, o que eu faço para 2, eu faço para 3, faço para 4, para qualquer quantidade finita, aqui e aqui. Bom, se eu já colocar uma quantidade enumerável, né, a gente vai ver o que significa ser enumerável, já não é mais uma quantidade finita. Mas também tem quantidade de subconjuntos que não são enumeráveis, tá? É isso que a gente vai entender como que funciona para encontrar uma família de subconjuntos, uma família qualquer, né? Para definir isso, a gente precisa primeiro entender o que é o conjunto das partes de um conjunto, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui, né? O que ele vai ser para a gente, né? Antes só eu definir quem é o conjunto, mas esse aqui, né, P de A, ele vai ser o conjuntos, o conjunto, não é conjuntos não, conjunto das partes de A. Bom, o que é isso, né? Na verdade, P de A, ele é igual aos conjuntos de X, X conjunto, tal que X é um subconjunto de A. Tá?
Então, esse é o conjunto das partes. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um conjunto, vou colocar aqui 3 elementos, 1, 2 e 3, né? O conjunto das partes de A, tá? É um P aqui meio, vamos falar que é um P gótico, né? É diferente. Bom, quais são todos os subconjuntos que eu tenho aqui no A? Né? Primeiro, um que é subconjunto de qualquer conjunto, que é o vazio. Vou considerar os conjuntos formados por um único elemento. Então, eu tenho o 1, eu tenho o 2, conjunto formado só pelo elemento 2, conjunto formado só pelo elemento 3. Tá? Depois, com 2 elementos, bom, eu tenho com 1 e o 2, com 1 e o 3, e com 2 e o 3. Ainda está faltando um subconjunto aqui, que é o próprio A. Então, quantos elementos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Na verdade, isso aqui não é eu acho que está como exercício para provar, tá? Que você tem que, se A possui N elementos, eu acho que é um exercício da lista. Então, P de A, né, o conjunto das partes de A, possui 2 elevado a N elementos. Tá? Prova isso aqui por indução. Tá? Porque, ó, por exemplo, se A não tem nenhum elemento, né? Se o número de elementos de A é 0, então, quantos conjuntos eu tenho P de A? Só vazio, né? O A já é vazio. Então, bom, 2 elevado a 0 dá 1. Se eu tiver, por exemplo, o A só com um elemento, né? Digo, esquece aqui o 2 e o 3. Só com um elemento, quantos elementos tem o P de A? Tem o vazio e o próprio conjunto. Então, 2 elevado a 1, que é 2. Aqui, por exemplo, o A tem 3 elementos, P de A tem 8. Mas aí vocês têm que provar isso aqui por indução, tá? Eu acho que é um exercício da lista. Então, para que eu estou falando do conjunto dos subconjuntos de um conjunto A, né? O conjunto das partes de A. Então, vamos pegar aqui um conjunto qualquer, seja I, um conjunto qualquer. Qualquer, tá? Esse I não tem relação com A, tá? É um conjunto qualquer aqui. Conjunto de qualquer coisa. Pensar assim. Então, vamos definir uma função. Uma função aqui, digamos, f, que associa um elemento de I a um elemento de P de A. Então, aqui, para cada I em I, a f de I, ele vai ser um conjunto xi, né? Xi, um subconjunto de A. Então, subconjunto. Tá? Então, vamos pensar numa função aí. Né? Ela, para cada elemento aqui, não sei como que é essa função, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente usa muito, né? Quem poderia ser essa função, no caso? Ó, se eu tiver, por exemplo, I igual aos naturais, tá? E o A, por exemplo, né? Vou colocar I igual aos naturais, tá? Então, bom, quem que eu poderia definir essa função aqui? Essa função, para cada N natural, né, vai estar definida aqui nas partes de A. Eu vou definir que a cada número natural aqui, ó, N natural, f de N, ele vai ser um conjunto Xn. Bom, agora eu vou dizer que é esse conjunto Xn, tá? Vai ser N, N mais 1, todos os naturais maiores que N. Né? Começo. Então, observe que isso aqui é uma função, que ela vai definir, para cada elemento aqui, ó, ela vai associar esse conjunto. Tá? É claro que aqui é mais geral. Então, a hora que eu falo de uma função de um conjunto I, aqui eu não estou dizendo, né, não dá para definir explicitamente, porque depende aqui do conjunto A, das partes,
e também aqui dessa função. Tá? Então aqui é um exemplo. Essa função ela associa cada número natural a um subconjunto dos naturais. Né? N, N mais 1, N mais 2, todos os maiores que N. Tá? Então esse aqui é um tipo dessa função. Tá? Bom, então, só voltando aqui, né? Funções do tipo aqui, ó, f que associa I, né, um conjunto I no conjunto das partes de A, ela é chamada de família de subconjuntos de A, tá? Então, ó, funções do tipo, né, que nem eu coloquei lá em cima, f de I no conjunto das partes, isso aqui é chamada de família de subconjuntos de A. E a gente costuma denotar ele assim, né? Aqui, denotamos por, né? Então, ao invés de ficar escrevendo essa função, a gente escreve conjunto aqui, ó, xi, tal que I pertence a I. Então, a hora que eu falo, considere uma família qualquer de subconjuntos de A, é isso. Significa que tem uma função desse conjunto de índices, né? O I aqui é o conjunto de índices. A gente chama ele de conjunto de índices. Tá? Ele não precisa ser nenhuma característica específica, né? Então, é um conjunto, que a gente fala que é o conjunto de índices, e aqui o xi são subconjuntos do conjunto A, né? Até aqui é xi, subconjunto de A. Então, isso aqui que é uma família, né? A gente fala uma família de subconjuntos de A. Então, a hora que a gente fala família arbitrária de subconjuntos de A, ou uma família qualquer de subconjuntos de A, significa isso. Significa que você tem uma função de um determinado conjunto nas partes de A, que para cada elemento desse conjunto você associa um subconjunto de A. Então, porque a gente trabalha muito com essa questão, né? Com a questão de interseção arbitrária, união arbitrária. Tá? Bom, e aí, a gente define, né, essas questões de interseção arbitrária e união arbitrária. Então, vamos definir isso. Então, coloca aqui, ó. Se xi, aí a gente escreve, né? Às vezes nem coloca, né, I pertencente a I, você já fala, mas no começo aqui a gente já vai colocar, né? É uma família de subconjuntos. Aqui, ó, de subconjuntos. Tá vendo? Eu não coloquei especificação nenhuma sobre esse conjunto de índices aqui, tá? A família de subconjuntos de A, definimos, ou define-se. Bom, o que? A união. Bom, quem é a união do xi, tal que I pertence a I. Então, a união de todos os elementos aqui, xi. Então, isso aqui vai ser o conjunto dos elementos de A, x pertencente a A, tal que x pertence, vou até chamar aqui, ó, xj, tá? Para algum j pertencente ao conjunto de índices. Então, isso aqui que a gente fala é a união arbitrária de subconjuntos de um conjunto A. Então, a gente tem uma família aqui de índices, e aí para cada índice aqui eu vou ter um xi, né? E aí dizer que se ele está na união, significa que ele está em pelo menos um. E a mesma coisa que a gente vê aqui, ó, que a gente define para 2. Quem que é a união? A união B. É o conjunto
do x pertencente, vamos pensar aqui que A e B são subconjuntos aqui de um conjunto y. Tá? Quem que é a união B? São os elementos de y, tais que, ou x pertencente a y, tais que, né? X pertence a ou x pertence a B. Ou seja, existe um índice, digamos que esse aqui for 1, aqui for 2, existe um índice tal que x pertence a um desses dois conjuntos. Aqui o que a gente generaliza, né, para a união é que existe um desses conjuntos aqui, ó, onde o x vai estar. Então, a união de todos, para um elemento estar nessa união, significa que ele está em algum desses. Pode estar em mais de um, mas a definição é que garante que está em pelo menos um desses aqui. Tá? Então, a união, conjunto x pertencente a, tal que x pertence a j para algum j pertencente a i. E a outra operação, né, que é a interseção. Então, aqui a gente fala união arbitrária, interseção arbitrária, interseção xi, i pertencente a i. Ele é o conjunto do x pertencente a A, tal que x pertence a xj para todo j pertencente a i. Bom, tá vendo a diferença? Aqui, para ele estar na união, ele tem que estar em um deles. Para ele estar na interseção, ele tem que estar em todos, que é a mesma coisa. Ó, né? Só voltando aqui, ó. Ó, se ele está na interseção desses dois, significa que ele está nos dois. Se está nesse e está nesse. Aqui é a mesma coisa, só a forma de escrever, né? Que ele está em xj para todo j pertencente a i, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Claro que aqui, né, a gente não consegue trabalhar com coisa... a gente tem que começar com coisa mais simples, né? Em geral, dos naturais, mas vamos trabalhar com interseção e união, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Vou mudar aqui um pouquinho. Quem que é... Ó, vou colocar um conjunto I inicialmente como sendo, por exemplo, esse conjunto finito aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui, no fundo, funciona que nem a gente fez anteriormente, né? Bom, quem que vai ser o xi para a gente aqui? Bom, a gente pode usar aquele que a gente já usou anteriormente, tá? Vou colocar lá, ó, o i mais 1, i mais 2, e assim sucessivamente, tá? São os naturais, né? Isso aqui subconjunto dos naturais, tá? Então, por exemplo, quem que é o x1? 1, 2 são os naturais, né? Quem é o x2? Do 2 em diante. x3, do 3 em diante. Então, vamos pensar, bom, o que dá a união do xi, tal que i pertence ao isão? Bom, nesse caso aqui, é até simples de verificar, porque, ó, vamos ver se vocês conseguem observar isso, ó. Observe que o xi, ele contém o xi mais 1. Por quem que é o xi mais 1? São os naturais a partir do i mais 1. E o xi é a partir do i. Então, o que dá isso aqui, ó? Isso aqui dá o maior de todos, né? O primeiro. Ou seja, o primeiro, né? Nesse caso aqui, ó, como o i ele é finito, né? Vai de 1 até n, você tem, a gente pode escrever assim também, ó, i de 1 até n. Neste caso, porque, ó, que meu conjunto de índices é de 1 até n. xi, isso aqui, na verdade, ele é igual ao x1, porque é a união, né, que vai ser os naturais, né? Ou se quiser pensar nos naturais que tem o zero, então qualquer coisa a gente coloca os naturais sem o zero para não causar confusão, tá? Aí, mas só que aqui a gente tem que mostrar. Como que a gente mostra isso? Ó, primeiro, né?
Observa que o x1 ele está contido na união I de 1 até n do xi. Por quê? Porque ele é um deles. Isso aqui é x1, união x2, união x3, até a união xn. Note que, né, primeiro, x1 está contido na união. Por outro lado, vamos mostrar que a união está contida em x1. Vamos pegar um elemento daqui, né, se eu pegar, vou chamar até de y. Se y pertence à união I de 1 até n de xi, significa que, bom, vou na definição, significa que ele está em algum desses aqui. Tá? Bom, então, existe, eu vou chamar aqui, ó, I0 maior ou igual que 1, menor ou igual que n, tal que y pertence a x e 0. Certo? Então, ele tem que estar num desses. Para ele estar num desses, tem um índice aqui de 1 até n, que eu chamei de I0, que vale isso. Bom, mas quem é esse conjunto aqui, ó, x e 0? X e 0 é I0, perdão, não é T não, é I. I0, I0 mais 1, I0 mais 2. Continua. Vocês concordam que isso aqui está contido nos naturais, que é o x1, né? Está contido em x1? Porque o x1 é 1, 2, tá? Ou seja, se o y pertence a x e 0, então o y pertence a x1. O que prova que esse conjunto está contido em x1. Né? Portanto, essa união aí, I de 1 até n de xi, está contida em x1. Beleza, e agora vamos olhar a interseção. Bom, quem que é a interseção do xi? Vou só escrever de novo, I pertencente a I, que no fundo, para esse exemplo, o I é dos naturais, que a gente é um subconjunto até finito, né? Tn do xi. Bom, o que vai acontecer aqui agora com a interseção, né? Isso aqui, na verdade, a gente tem sempre, né? Então, na interseção vai acontecer o contrário. Aqui deu o maior, né? O x1. Na interseção vai ser o menor. Então, observe que o x1 está contido em x2, porque o x2 começa no 2, o x3 começa no 3, x4 começa no 4. Né? Então, essa interseção aqui, ela vai ser igual ao xn, que é o quando eu ponho o índice n, né? Que é o n mais 1, n mais 1, n mais 2, assim sucessivamente. Tá? São os naturais a partir do n. Por quê? Bom, vamos olhar. Primeiro, a primeira coisa que a gente mostra é que a interseção aqui que está contida em xn, isso aqui é imediato. Por quê? Porque o xn é um desses elementos aqui, desses subconjuntos aqui. Então, a hora que eu pego a interseção dele com qualquer coisa, está contido nele mesmo. O problema aqui é provar daqui para cá, né? Então, se eu pegar um elemento aqui, eu tenho que mostrar que está em todos os xis. Mas isso você vai ter porque o i vai ser menor ou igual que n, né? Ó. Eu não vou, aqui eu vou deixar de exercício, mas como você tem aqui, ó, que o i ele é menor ou igual que n, então, isso implica que o xi, que é o i mais 1, e assim sucessivamente, isso aqui contém o n mais 1, que é o xn. Tá? Observe que o i é no máximo n. É por isso que, se ele for, vamos pensar aqui, o n igual a 10, né? Só por título de exemplo. 10 aqui, 11, 12, assim sucessivamente. O i é no máximo 10, o i pode ser 9, pode ser 8, pode ser 7. Então, começando do 10, ele está contido no que começa do
do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Por isso que vale essa inclusão, tá? Mas vale porque aqui o i é menor ou igual que n. Então, tenta escrever isso aqui, fica de exercício, mas não é difícil de provar não. Tá? Então aqui, né, esse caso aqui que a gente fez, né, um caso mais, aqui até finito, mas vamos voltar aqui, a gente tem um outro exemplo também, né, ó, do conjunto de índices que a gente pegou aqui, ó. Vamos pensar nesse aqui, ó, por exemplo. Né, ó, já é um pouco mais difícil porque ele não é finito. Então, ó, só para a gente finalizar aqui. Né, agora, vamos pensar aqui o i, os naturais, ou pode ser os naturais não nulo. Aqui eu estou colocando não nulo, mas se for pensar, os naturais não tem o zero, né? Então vamos definir aqui, ó, f naturais não nulo no conjunto das partes dos naturais não nulo. Né? Conjunto de todos os subconjuntos aqui, né? É basicamente isso que a gente fez aqui, ó, tá? Esse aqui. Eu coloquei sem um zero, vamos deixar sem um zero. Aqui não vai fazer diferença, não. Só na hora de definir, pode deixar com zero. Bom, né, a aplicação é aquela mesma, né? Que a cada n aqui, natural, a f de n, né, ele vai associar o conjunto xn, né, a n mais 1, a mesma forma de associar, tá? Bom, então eu posso escrever essa família assim, ó, xn, né, tal que n pertence aos naturais, e aí eu posso falar da união, né? Lembrando que o xn aqui, ó, são esses conjuntos, né? n mais 1, n mais 2, todos os naturais maiores ou iguais a n. Né? Então, quem que é a união? Ó, posso colocar assim, união n natural do xn, ou nesse caso, como é natural, eu posso colocar n de 1 até infinito, né? Que é o que a gente costuma escrever os naturais, os conjuntos xn. Essa união aqui, na verdade, vai dar todo o n. Por quê? De novo, né, todos esses conjuntos aqui estão contidos em x1. E x1 é igual a n. Agora, a hora que a gente for olhar a interseção, n natural, né, que é a mesma coisa, né, n de 1 até infinito, do xn, isso aqui é vazio. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é fácil de ver, tá? Então, de novo, como cada xn aqui está contido em x1, então, bom, primeiro que a união, o x1 está contido na união porque ele faz parte. Agora, cada um desses aqui está contido os naturais, e x1 é igual aos naturais, né? Então, isso aqui está contido em x1, que é o conjunto dos números naturais. x1 ou x0, né? Vamos pensar do zero, x0. Como eu não tirei o zero, então x0 é os naturais, que é 0, 1, 2, 3, tá? Todos maiores ou iguais a zero. Então, são todos. Agora, por que isso aqui é vazio? Ó. Bom, de fato, primeiro que o vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto. É natural. Então, em geral, uma das inclusões... Oh, perdão, aqui é xn. Uma das inclusões não é difícil. Ou é quase que trivial, ou também não é difícil de provar, não. Né? Nesse caso, é essa aqui. Ó. Vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Né? Bom, agora vamos provar o contrário. Como que a gente prova que um conjunto está contido no vazio? Conjunto vazio. Eu teria que mostrar que todo elemento daqui está aqui. Certo? Porém, aqui não tem nenhum elemento. Então, não tem como eu provar isso aqui diretamente. Não tem como eu pegar um elemento que está aqui e mostrar que está aqui, porque aqui não vai ter nenhum elemento. Então, eu vou fazer por absurdo. Supor que isso aqui... Perdão. Isso, né?
E supor que isso aqui é diferente do vazio. Ou supor que... Ó, eu quero mostrar que isso aqui está contido no vazio, né? Então, eu teria que mostrar que todo elemento daqui não pertence aqui. Agora, como que a gente vai provar? Vou provar, no fundo, é provar mesmo que eu não tenho nenhum elemento aqui, ó, tá? Ó, vamos mostrar que não existe y natural, tá chamando de y, tá? Tal que y pertence à interseção de todos estes n. Bom, isso é fácil de ver. Por quê? Considere... então, como y é natural, eu vou pegar aqui dois números naturais, digamos o y menor do que, sei lá, n0 mais 1, y igual a n0, né? Ele é um número natural, tá? Então eu posso, ele está no conjunto dos naturais. Então vou pegar aqui, então ele é igual a um número natural, consequentemente ele é menor que n0 mais 1, né? Que o sucessor. Então o que vai acontecer? Quem que é o x n0 mais 1? Isso aqui é o n0 mais 1, n0 mais 2, ou seja, todos os maiores ou iguais a n0 mais 1. E ny igual a n0, ele não pertence a essa interseção, então. Xn tal que n é natural. Por quê? Porque se ele pertencesse, então ele teria que estar em todos, mas ele não vai estar nesse aqui. Tá? Então, logo, qualquer y que a gente escolha, né? Logo, dado qualquer y natural, segue que o y não pertence a essa interseção. Então, essa interseção tem que ser vazia. Né? Por quê? Para a interseção não ser vazia, teria que ter algum número natural. Mas qualquer número natural, a gente consegue mostrar que não está na interseção. Tá? Então, aqui já muda um pouquinho, né, o contexto, porque você mexe com a questão do infinito.